Eu vou falar sobre um tema que, nossa, como é cobrado esse tema? Muito mais para enfermeiros do que para técnico. Para enfermeiro é cobrança certa, mas para técnico algumas vezes sim se cobra. Sobre consulta de enfermagem ou aplicação do famoso processo de enfermagem. O que vem a ser isso, minha gente? Afinal de contas, e aí eu vou falar para você. Vamos lá. Muita gente chama aplicação de processo de enfermagem de sistematização da assistência de enfermagem. Gente, eles não são a mesma coisa, tá? Se falar para vocês que são a mesma coisa, a pessoa tá errada. E eu acho que mesmo quem é técnico tem que saber sobre isso. Por quê? Porque o enfermeiro vai fazer a aplicação do processo, você tem que saber o que ele está fazendo, até porque você vai ter que executar. Então eu acho indispensável, eu acho que essa conversa aqui tem que rolar sim, tem que saber, além de ser cobrado em concurso e processos seletivos. Perfeito. Então, o que vem a ser isso? Sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAE, ela é toda uma estrutura organizacional para se prestar uma assistência de forma mais assertiva ou de forma mais adequada. E o que é isso, minha gente? Exatamente isso. Toda forma de se organizar um serviço, se organizar para que seja mais eficiente, seja mais adequado, o paciente seja melhor assistido. Então, é isso a SAE. Só que, para organizar, leva em consideração recurso material, recurso humano, tudo isso. Só que tem uma coisa, um item da SAE que é o processo de enfermagem. O processo de enfermagem ele foi trazido para o Brasil por Wanda Aguiar Horta, tá? Mas ele já era discutido amplamente e ele traz como a ferramenta metodológica, ele é a principal ferramenta metodológica do enfermeiro para aplicar a sua assistência à luz da SAE. Então imagina a SAE como algo maior, o processo de enfermagem está ali dentro da SAE, é um dos itens necessários para a SAE. Então é assim que funciona. E o que tem o processo de enfermagem? Gente, o processo de enfermagem ele é composto por 5 etapas. Como assim, Patrícia? Sim, 5 etapas. Qual é a primeira etapa do processo de enfermagem? É histórico de enfermagem. Em algumas literaturas até chamam por outros nomes, como histórico ou como coleta de dados, mas é o histórico de enfermagem. O histórico de enfermagem, que é a primeira etapa, ele é composto de anamnese e exame físico do paciente, onde, teoricamente, todos os enfermeiros deveriam, falei teoricamente porque todos deveriam, mas nem todos fazem, né? Infelizmente, mas é a etapa onde se deve coletar dados daquele paciente, sejam dados diretos ou indiretos, realizar todo o exame físico do paciente para conseguir coletar dados objetivos e subjetivos desse paciente. Então, é nesta primeira etapa, histórico de enfermagem. A segunda etapa, necessariamente, é o diagnóstico de enfermagem. Gente, diagnóstico de enfermagem não é diagnóstico médico não, tá? Diagnóstico de enfermagem, ela traz os diagnósticos reais ou de risco do paciente. O que é isso? São as necessidades afetadas daquele paciente ou os riscos que esse paciente pode vir a ter, de acordo com o que foi colhido em relação à anamnese e ao exame físico. Essas primeiras etapas aí o enfermeiro faz, tá? Eu tô explicando para vocês entenderem. Então, vamos supor, vou contar uma historinha para você. Imagine que você e seu enfermeiro estão num posto de saúde e chega uma mãe com um bebê aí de 15 dias e esse bebê não esteja mamando direito, esse bebê não está ganhando peso. Então, esse bebê está com o diagnóstico de amamentação ineficaz. E, levando isso em consideração, a amamentação ineficaz vai se vai se prescrever todos os cuidados necessários para resolver esse diagnóstico, tá?
Vou dar um outro exemplo agora hospitalar. Vamos supor que um paciente esteja com um catéter venoso profundo. Todo mundo sabe, a gente já estudou também infecção relacionada à assistência à saúde, sabe que se um paciente está invadido, ou seja, está com um catéter profundo, ele tem um risco de infecção, por isso que a gente tem que ter todo o cuidado para manejar aquilo dali. Então, se esse paciente ele tem o risco de infecção, obviamente, um dos diagnósticos da enfermagem desse paciente é risco de infecção, tá? Então, se esse paciente tem esse risco, todos os cuidados de enfermagem vão ser relacionados aos diagnósticos. Então, ele vai ter cuidados também relacionados ao diagnóstico risco de infecção, como observar a inserção do catéter, sinais flogísticos, realizar curativo com, enfim. Então, isso direciona a assistência do enfermeiro e também da equipe de enfermagem. Então, a primeira etapa é justamente o histórico de enfermagem, a segunda etapa é o diagnóstico, então, histórico de enfermagem e diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa é o planejamento. Se você já coletou dados, você já achou o diagnóstico, então vai ter um planejamento. Como é que eu vou resolver aquilo? Porque se eu achei uma questão, eu preciso resolver. Então, eu vou planejar como eu vou resolver. No caso, essa etapa também é do enfermeiro. Ah, Patrícia, mas onde vai entrar o técnico aí? Efetivamente na execução. E vai ser na quarta etapa. A quarta etapa é conhecida como prescrição ou implementação de enfermagem, onde o enfermeiro vai prescrever os cuidados que devem ser executados com esse paciente. Vai ser ali tudo aprazado e efetivamente o técnico, quando fizer, vai ter que checar. Então, pode cair na sua prova, por exemplo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem participa do processo de enfermagem, aí você vai lá e vai colocar, não, ele participa, tá errado, ele participa sim, ele participa na execução sim do processo de enfermagem. Então, a etapa que o técnico de enfermagem participa é justamente na quarta etapa, né, na parte de execução dos cuidados de enfermagem. Mas eu falei para você que são 5 etapas, né? E eu parei aqui na quarta. Então, a quinta etapa é a avaliação, onde o enfermeiro ele vai observar se aquela prescrição que ele realizou foi efetiva para resolver aquele diagnóstico. Porque se o diagnóstico é um risco ou um problema e ele traçou prescrições para tentar resolver ou minimizar o problema, obviamente ele vai ter que avaliar se aquilo resolveu, se aquilo foi efetivo, se aquilo surtiu uma melhora ou diminuiu o risco do paciente, tá? Então, a quinta etapa vem a ser a avaliação. Pode ser que na avaliação chegue-se à conclusão que não foi efetivo e que aqueles cuidados não foram efetivos para aquele diagnóstico. E muda-se os cuidados e, com isso, mude-se também a execução dos cuidados. Já, gente, que cada ser humano é um ser humano e precisa de cuidados específicos, não só para a tua cura física, mas também para toda a sua integralidade quanto sujeito, já que a Organização Mundial de Saúde mesmo já diz que saúde não é somente a ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, social, mental. Então, é importante ter isso em mente, que o técnico de enfermagem, ele participa sim do processo de enfermagem na fase da execução. E uma outra coisa que vocês vão escutar muito ainda sobre esse tema do processo de enfermagem em relação aos diagnósticos de enfermagem. Vocês vão escutar muito sobre NANDA. O que vem a ser NANDA? O que acontece? Eu falei para vocês sobre processo. Só que, alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos, a Associação Americana de Enfermagem, eles decidiram fazer um compêndio
depende dos diagnósticos mais utilizados por lá. Por quê? Para facilitar a vida das enfermeiras norte-americanas, né? E para que elas conseguissem dar o mesmo diagnóstico para pacientes que apresentassem quadros parecidos relacionados a algumas coisas do cuidado. Então, criou-se a taxonomia NANDA, que é a taxonomia de diagnósticos de enfermagem. Então, isso que é a taxonomia NANDA. E no NANDA, o NANDA significa o diagnóstico. O NIC significa as intervenções, né, as implementações. E o NOC significa o desfecho ou a avaliação. Então, significa que todo mundo é obrigado a usar NANDA, NIC, NOC? Não, não significa isso. Significa que cada unidade ela vai aderir à padronização de diagnóstico que ela necessariamente preferir. Não existe só NANDA de diagnóstico, tá? Existe, por exemplo, também, que é uma ótima classificação, a classificação CIP. Que significa, o que significa CIP? Significa Classificação Internacional, né, do prática de enfermagem. Então, o CIP ele foi amplamente difundido na Europa e quando o CIP foi criado, ele foi criado de uma forma bem completa. Porém, só tem uma questão nele. Ele não aborda muito saúde pública. Por que ele não aborda muito saúde pública? Porque o modelo de saúde europeu, e eu falei para vocês que ele começou, né, a discussão na Europa. O modelo de saúde básica, de atenção primária lá, é bem diferente do modelo praticado no Brasil. Então, realmente, ele não aborda muito saúde pública. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o técnico de enfermagem, integrante da equipe de enfermagem, está participando ali na parte de execução. E aí, por isso que o modelo CIP ele tem sido revisto, que essas coisas sempre são revistas e são atualizadas. Hoje tem-se uma corrente que pesquisa-se especificamente da classificação CIP para a saúde coletiva, para a saúde pública, que é o CIPESC. E então, onde hoje traz-se muitos diagnósticos de enfermagem relacionados à saúde coletiva. Então, você, quanto técnico de enfermagem, sim, vai participar do processo de enfermagem na fase da execução, já que você vai verificar que o teu enfermeiro coletou, né, os dados objetivos e subjetivos do paciente, fazendo exame físico no paciente, fazendo coleta de dados do paciente, realizou o diagnóstico de enfermagem para ver todos os riscos que esse paciente tem, quais são além dos riscos, quais são as questões que precisam ser tratadas, quais são as necessidades afetadas desse paciente relacionadas à saúde dele, em relação aos sistemas, ao não funcionamento adequado de sistemas ou em relação ao autocuidado, em relação ao medo dele, enfim. Com isso, ele vai planejar e ele vai prescrever. E você, muitas vezes, vai ter que executar isso de modo adequado. Tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido, que isso tenha facilitado a tua vida, porque é uma dúvida muito comum e que eu recebo várias perguntas, na verdade, é justamente sobre isso. Quais são as etapas do processo de enfermagem? Onde o técnico entra? O técnico pode fazer isso? O técnico pode fazer aquilo? Então, eu recebo muitas perguntas em relação a isso. E enfermeiros, você também. O que é seu, aproprie-se, faça de maneira adequada, até porque o processo de enfermagem é a principal ferramenta metodológica do enfermeiro. E se ela é a principal ferramenta metodológica do enfermeiro, saiba que a nossa profissão só tem cada dia mais valor, tanto o enfermeiro quanto a aplicação e execução do técnico, quando nós fazemos o que é nosso com maestria de modo adequado. Eu espero que vocês tenham gostado